E se eu te dissesse que tanto sucesso quanto fracasso podem ser prisões? Você já conheceu alguém que chegou ao topo, conquistou tudo o que queria, mas ainda se sentia vazio? Ou alguém que passou pelas piores dificuldades e, mesmo assim, manteve a paz de espírito? Isso acontece porque nem o pódio te faz livre, nem a prisão te faz cativo. A verdadeira liberdade não está no lugar onde você está, mas no que você escolhe pensar e sentir sobre ele. Epicteto, um homem que nasceu escravo e se tornou um dos maiores sábios do mundo, nos ensina que um pódio e uma prisão são apenas lugares. Mas o que realmente define se você está preso ou livre é a forma como você encara cada situação da vida. E a grande pergunta é: você tem vivido como um prisioneiro das circunstâncias ou como alguém que mantém sua liberdade interior, aconteça o que acontecer? Fica comigo até o final, porque hoje vamos destrinchar essa poderosa lição do estoicismo e te mostrar como se libertar daquilo que realmente te aprisiona. Imagine duas pessoas. Uma está no topo do mundo, admirada, respeitada, celebrada. A outra está esquecida, limitada, cercada por dificuldades. Uma parece livre, a outra parece aprisionada. Mas o que aconteceria se eu te dissesse que a verdadeira prisão e a verdadeira liberdade não dependem de onde você está, mas da forma como você enxerga a vida? Epicteto, um filósofo estoico que nasceu escravo, compreendeu isso melhor do que ninguém. Ele nos ensina que não importa se estamos em um pódio ou em uma prisão, o que realmente define nossa liberdade é a nossa mente. Hoje, eu vou te apresentar 7 ensinamentos poderosos que podem transformar completamente a forma como você encara a vida. E a última lição é a mais importante de todas, aquela que pode mudar tudo para você, se colocá-la em prática. Então, assista até o final, porque essa jornada estoica pode ser o que faltava para você encontrar a verdadeira liberdade, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Vamos juntos! Se você quer aprender a desenvolver uma mente inabalável e viver com mais liberdade, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhum conteúdo estoico que pode transformar sua vida. Ah, e se essa mensagem já fez sentido para você, deixa o like. Agora, vamos para os ensinamentos. Ensinamento 1. O pódio não é um fim, mas um meio. Muitos passam a vida inteira perseguindo um objetivo grandioso: o reconhecimento, a conquista, o status. Acham que, ao alcançar esse pódio, finalmente encontrarão felicidade e realização. Mas será que isso é verdade? Epicteto nos lembra que não são as coisas em si que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Se você acredita que o sucesso externo vai te libertar, está se aprisionando a uma ilusão. Quantos já chegaram ao topo e descobriram que ainda se sentiam vazios? O problema não está no pódio em si, mas na forma como o enxergamos. Ele pode ser um degrau para algo maior, ou uma armadilha que nos prende ao medo de cair. O verdadeiro objetivo da vida não é a vitória em si, mas o crescimento que ocorre ao longo do caminho. O estoico sabe que o valor de um pódio não está em ser visto pelos outros, mas no caráter que ele molda dentro de nós. Se você busca sucesso, pergunte-se: isso está alinhado com meus valores, ou estou apenas seguindo o que a sociedade impõe? Se você já alcançou alguma conquista, reflita: o que estou fazendo com isso? Estou usando essa posição para algo maior, ou apenas tentando manter minha imagem? No estoicismo, o pódio não define você, suas ações, sim. Agora, me conta aqui nos comentários: você já se sentiu frustrado depois de conquistar algo que achava que traria felicidade? Deixe sua experiência. Ensinamento 2. A liberdade é um estado de espírito. Muitas pessoas passam a vida acreditando que a liberdade vem de fatores externos: dinheiro, posição social, ausência de obrigações. Mas Epicteto nos ensina que a verdadeira liberdade não está em onde você está, mas em como você pensa. Ele próprio nasceu escravo, sem direitos, sem posses, mas ainda assim, foi um dos homens mais livres que já existiram. Porque ninguém pode acorrentar uma mente,
que aprendeu a ser dona de si mesma. Quantas pessoas vivem em mansões luxuosas, mas são prisioneiras da ansiedade, do medo da opinião alheia, da necessidade de validação? E quantos, mesmo enfrentando dificuldades, vivem com paz, porque sabem que a única coisa que realmente possuem é o controle sobre suas próprias escolhas? Como Marco Aurélio disse, você tem poder da sua mente, não dos eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Se a liberdade depende da nossa mente, então ninguém pode tirá-la de nós, a não ser que entreguemos esse poder voluntariamente. Você pode estar em um trabalho difícil, preso a desafios financeiros, lidando com problemas familiares, mas ainda assim pode escolher sua atitude diante disso. Pode resistir e se sentir preso, ou aceitar e agir com sabedoria. Tudo começa com a forma como você interpreta sua realidade. A pergunta que fica é: você tem sido livre, ou tem deixado que o mundo dite como você deve se sentir? Comenta aqui, o que significa liberdade para você? Qual sua visão? Ensinamento 3. Nem tudo que brilha é ouro. Vivemos em uma era onde as aparências importam mais do que a essência. As redes sociais nos vendem a ilusão de que felicidade é sinônimo de sucesso, riqueza e status. Mas os estoicos nos alertam: nem tudo que brilha é ouro. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do seu tempo, escreveu em suas meditações: ambição significa amarrar sua felicidade às ações dos outros. Autossuficiência significa amarrá-la apenas às suas próprias ações. Isso nos ensina que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que somos. De que adianta conquistar o mundo, se dentro de si há apenas vazio? Quantos ostentam uma vida perfeita, mas vivem angustiados, presos à necessidade de validação? O que realmente tem valor não é o que se pode exibir, mas aquilo que permanece quando ninguém está olhando. Os estoicos nos ensinam que a maior armadilha da vida é buscar reconhecimento ao invés de significado. Quantas vezes você já desejou algo, apenas porque todos diziam que aquilo era importante? Quantas vezes correu atrás de um objetivo, apenas para perceber que ele não trouxe a satisfação que esperava? Sêneca dizia: se um homem não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento lhe será favorável. Por isso, antes de buscar sucesso, pergunte-se: estou correndo atrás do que realmente importa para mim, ou apenas seguindo um padrão imposto pelos outros? Agora, me diga nos comentários: você já perseguiu algo e depois percebeu que aquilo não tinha tanto valor quanto imaginava? Conte um pouco a sua história. Ensinamento 4. A virtude como verdadeira riqueza. O mundo nos ensina a medir sucesso pelo que possuímos: dinheiro, status, poder. Mas os estoicos nos lembram que a única riqueza que realmente importa é aquela que ninguém pode tirar de você: o seu caráter, sua virtude. Epicteto dizia: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. De que adianta ter uma conta bancária cheia, se sua mente vive inquieta, escrava de desejos intermináveis? Quantos milionários vivem atormentados, inseguros, temendo perder o que acumularam? E quantas pessoas simples, que vivem com honestidade e propósito, possuem uma paz que dinheiro nenhum pode comprar? O verdadeiro tesouro não está no que você tem, mas em quem você se torna ao longo da vida. A virtude é a única riqueza que ninguém pode roubar. Você pode perder tudo: trabalho, bens materiais, reputação. Mas se cultivou coragem, justiça, temperança e sabedoria, ainda terá tudo o que realmente precisa. Marco Aurélio nos lembra: a riqueza não está em ter muitas coisas, mas em ter controle sobre si mesmo. Então, pergunte-se: estou buscando coisas externas para preencher um vazio interno? Ou estou investindo naquilo que me torna uma pessoa melhor? Agora me conta, qual é a maior riqueza que você carrega dentro de si? Deixe saber sua resposta nos comentários. Ensinamento 5. O sofrimento está na resistência. A maioria das pessoas acredita que o sofrimento vem das circunstâncias difíceis que enfrentamos.
Mas os estoicos nos ensinam que o verdadeiro sofrimento não vem do que acontece, mas da resistência que criamos contra a realidade. Epicteto nos lembra: não busque que os acontecimentos aconteçam como você deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida será tranquila. Muitas vezes, lutamos contra aquilo que não podemos mudar, ficamos presos a "e se? Por que isso aconteceu comigo? Não deveria ser assim." Mas a realidade não se dobra aos nossos desejos. O que causa dor não é a situação em si, mas o apego à ideia de que as coisas deveriam ser diferentes. Quando aceitamos o que está além do nosso controle e focamos no que podemos mudar, encontramos paz. Pense em um rio. Se você tentar nadar contra a correnteza, gastará toda a sua energia e dificilmente sairá do lugar. Mas se aprender a fluir com ela, pode usá-la a seu favor. A resistência gera sofrimento. A aceitação traz liberdade. Isso não significa se conformar com tudo, mas sim distinguir o que está ao seu alcance do que não está. Marco Aurélio nos ensina: se você se angustia por algo externo, não é aquilo que te perturba, mas o julgamento que você tem dele. E isso, você pode mudar agora. Então, reflita: o que na sua vida tem te causado sofrimento e por que você ainda resiste em aceitar? Compartilhe nos comentários. Deixe lá sua visão. Ensinamento 6. O poder do agora. Viver o presente. Quantas vezes você já se pegou preso ao passado, revivendo erros, arrependimentos ou momentos que já não existem mais? Ou então, ansioso pelo futuro, tentando controlar cada detalhe do que ainda nem aconteceu? Os estoicos nos ensinam que esse é um dos maiores desperdícios da vida: não estar presente no único momento que realmente temos, o agora. Marco Aurélio nos lembra: não deixe que o futuro perturbe. Você o enfrentará, se for preciso, com as mesmas armas da razão que hoje o amparam contra o presente. Ou seja, toda preocupação com o amanhã é apenas uma ilusão, porque o futuro nunca chega, ele está sempre sendo construído no presente. Se não aprendermos a viver o agora, passaremos a vida inteira correndo atrás de algo que nunca alcançaremos, pois quando o futuro chegar, já estaremos preocupados com o próximo passo. A única coisa que realmente temos sob controle é este exato momento. Tudo mais, passado, futuro, opiniões alheias, está fora do nosso domínio. Como Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Se você está constantemente preso ao que já passou, ou ao que ainda não veio, está desperdiçando a oportunidade de viver plenamente. Então, pergunte-se: quanto da sua vida tem sido realmente vivida no presente? Você está aproveitando os momentos, ou apenas esperando que algo melhor aconteça? Deixe sua experiência aqui nos comentários. Qual é a maior dificuldade que você tem em viver o agora? Ensinamento 7. Tudo é temporário. Nada na vida dura para sempre, nem a dor, nem a felicidade, nem as circunstâncias que hoje parecem imutáveis. Ainda assim, muitas vezes, nos apegamos ao que é passageiro, como se fosse eterno. Sofremos pelas perdas, pelo fim de ciclos, pelas mudanças inevitáveis. Mas os estoicos nos lembram que a impermanência não é uma maldição, e sim uma verdade fundamental da vida. Marco Aurélio escreveu: observe quantas mudanças você já testemunhou. O mundo é mudança, a vida é percepção. Isso significa que, assim como as estações mudam, e o rio nunca é o mesmo, nós também estamos sempre em transformação. O que hoje parece impossível de suportar, amanhã será apenas uma lembrança. E o que hoje nos enche de alegria, também um dia passará. Compreender essa realidade nos liberta do apego e do medo. Se tudo muda, então por que sofrer com aquilo que não podemos reter? O estoico aprende a aceitar a impermanência e a viver com leveza,
sem segurar com força o que deve seguir seu curso. Epicteto nos ensina: nunca diga sobre algo que perdeu, eu o perdi, mas sim, eu o devolvi. Isso vale para pessoas, momentos e até para a própria vida. Saber que tudo é passageiro não deve nos entristecer, mas sim nos motivar a viver com mais presença, mais gratidão. O que você está segurando que já deveria ter deixado ir? Qual mudança na sua vida você ainda resiste em aceitar? Comenta aqui embaixo sua reflexão. Qual sua visão sobre a impermanência? Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já deixa o like para fortalecer essa mensagem e se inscreve no canal para continuar recebendo mais ensinamentos estoicos. Vamos seguir juntos nessa jornada. A verdadeira liberdade não está em onde estamos, no que possuímos ou nas circunstâncias que enfrentamos. Ela está dentro de nós, na forma como escolhemos reagir ao mundo. O estoico entende que nem o pódio engrandece, nem a prisão limita, porque o que realmente importa é a força da nossa mente e a firmeza de nossos valores. Quando aceitamos essa verdade, deixamos de ser reféns das aparências e passamos a viver com mais propósito, sem nos prender ao que não controlamos. Como Epicteto nos ensina, nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. Se esse conhecimento ressoou com você, continue explorando mais ensinamentos estoicos para fortalecer sua mentalidade e sua vida. Clique agora nos vídeos que estão aparecendo na tela e aprofunde ainda mais sua jornada rumo ao autoconhecimento e à sabedoria.